Queridos amigos, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez, com muita alegria, que aproveitamos a oportunidade para os estudos do Cohen, para que possamos nos aproximar mais ainda de Jesus, através do melhor entendimento que a doutrina espírita nos proporciona dos ensinamentos do Cristo. E assim, como fazemos sempre, nós rogamos ao Pai, trazendo a imagem de Jesus em nossa mente, rogamos ao Pai, Criador do céu e da terra, a Jesus, nosso divino Mestre, que nos auxilie nesse instante, que possa se fazer presente em nosso lar, neste momento, visitando a nossa casa, nosso coração. Assim também como possa Jesus permitir os amigos espirituais responsáveis pelo trabalho do Cohen, no MAP, que eles possam vir em nosso auxílio, para que eles possam nos inspirar, abrir o nosso entendimento e assim possamos melhor assimilar todo este ensinamento proporcionado nessas reflexões que fazemos. Por isso te agradecemos, Senhor, e pedimos a tua permissão para o início desses estudos, da atividade dos estudos do Cohen. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Assim, meus irmãos, nós iniciamos o estudo deste capítulo. Nós falaremos a respeito da última ceia. Nós falaremos a respeito desse episódio conhecido como a última ceia. Alguns conhecem como a ceia do Senhor, como divina ceia. Muitas pessoas usam nomenclaturas diferentes, por pequenos detalhes, mas independente da nominação que nós possamos dar para este episódio, foi o momento em que Jesus se reúne com seus discípulos na Páscoa, que a gente entende como última ceia, que ele participava fisicamente com os seus apóstolos, né, para dar as últimas instruções, porque ali, naquele momento, era um momento em que Jesus, conhecedor do que aconteceria com ele, pois ele mesmo planejou, ele mesmo cumpria um planejamento minuciosamente elaborado para, em dado momento da humanidade, ser trazidos determinados conhecimentos para que nós pudéssemos ter a nossa visão mais ampliada e assim podermos ter uma vida mais dedicada ao que realmente importa, que é a espiritualizarmos, a nos espiritualizarmos. Então, nós faremos uma reflexão a respeito desse episódio da última ceia, né? Porém, antes de nós falarmos a respeito da última ceia em si, né, dos ensinamentos trazidos por Jesus neste momento de muita importância, é importante que nós tenhamos um pouquinho de conhecimento a respeito dos simbolismos que as escrituras sagradas trazem. Em muitas palavras que, se nós não nos atentarmos, passam desapercebidos conceitos que, se nós conhecermos melhor, nós podemos ter um entendimento mais ampliado, mais apurado de determinadas passagens de Jesus Cristo. Então, a título de exemplo apenas, nós podemos citar nas Escrituras um momento em que algumas referências a determinados personagens bíblicos, principalmente no Novo Testamento, quando se usava uma terminologia de linguagem, quando se dirigiam a determinadas pessoas. Algumas pessoas eram conhecidas e, quando elas eram conhecidas pela forma de se expressar, as pessoas sabiam que aquela pessoa era conhecida daquela comunidade. Como, por exemplo, num episódio a respeito de que Jesus cura um cego, e a denominação, ele é identificado como Bartimeu, como ele era um cego que, enquanto Jesus passava pelo caminho, ele estava ali no caminho, era um cego de nascença. E eles usam, e algumas pessoas acreditam que Bartimeu era o nome dele, e na verdade não, ele era conhecido como Bartimeu, né? Porque Bar era uma referência a quem era o pai daquela pessoa. Então, na verdade, o cego Bartimeu, ele não era o nome dele, Bartimeu,
É aquele bar que queria dizer filho de quem? Timeu. Então ele era conhecido como filho de Timeu, né? Então algumas pessoas, por exemplo, Simão era conhecido como Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, né? Então Bar Jonas referia-se a Simão filho de Jonas. Essa terminologia era usada na época para que as pessoas entendessem que quando se usava aquela terminologia naquela escritura, se falava de alguém conhecido da comunidade, que eles conheciam quem eram seus pais, que conheciam a família e, portanto, sabiam que aquela pessoa trazia uma determinada enfermidade ou trazia uma determinada personalidade, né? Então, no caso de Timeu, por exemplo, para mostrar que Jesus, ele de fato curava as pessoas, porque existiam muitos impostores, muitos falsos profetas, que na verdade não curavam pessoas, as pessoas eram pagas para se dizerem enfermas e não tinham enfermidade. Mas quando se usava uma terminologia como essa, Bartimeu, é para que as pessoas entendessem, né, que aquele cego era um cego conhecido, aquela pessoa era uma pessoa de vida conhecida, e ele era cego desde a nascença, desde que nasceu. Então as pessoas conheciam a família e sabiam que de fato ele era um cego de nascença. Então por isso essa terminologia. Então algumas particularidades, algumas simbologias trazidas no Evangelho nos ensinam a entender melhor. Assim como também quando se usa a terminologia do número 7. O número 7 é um número cabalístico que os judeus estudam, né? A cultura judaica estuda, e que se refere ao número de união com Deus. Todas as vezes que se quer mostrar uma atitude ou algo que existe, que purifica o homem, que santifica o homem, que o liga a Deus, se usa o número 7 como simbologia. Assim como no Novo Testamento, Jesus, num episódio com Pedro pergunta quantas vezes deveria perdoar o seu irmão. E ele acrescenta o número 7 na pergunta. Para que ele acrescenta o número 7? Ele pergunta, Senhor, para que eu me ligue a Deus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes, para que essas 7 vezes me ligue a Deus? Essa atitude de perdoar 7 vezes seja uma atitude de me ligar a Deus? Então 7 vezes é para isso. Por isso que ele usa o 7. E aí Jesus, nesse exemplo, ele se refere ao perdão como uma forma de ligação a Deus, não as simples 7 vezes, mas era tão importante para ligar o homem a Deus, o ato de perdoar, que era como se fosse 70 vezes 7, não apenas 7 vezes. Tal a importância do perdão. Então é importante que a gente fale a respeito disso, apenas para que a gente entenda que em cada frase de Jesus, em cada ensinamento, em cada parábola, ele vinha cercado de uma simbologia, de algumas simbologias, que quanto mais nós estudamos, quanto mais nós conhecemos, melhor nós podemos entender. Então a gente começa a entender que o perdão tem uma relevância muito grande. Por quê? Porque ele pergunta para Jesus e Jesus diz que é importante? Não. Porque pela conotação dessas práticas conhecidas pela cultura, pelaquela cultura, simplesmente pelo número 7 e por Jesus falar 70 vezes 7, a gente entende a grande importância que tem o perdão. Portanto, nós entendemos também que é igualmente importante nós conhecermos algumas coisas para podermos entender melhor quando fizermos a nossa leitura. Assim, então, quando nós chegamos na Páscoa, é importante que nós entendamos que a Páscoa ela traz uma simbologia muito grande também. Cada elemento na Páscoa tem um valor simbólico, né, e muito importante. Como, por exemplo, a Páscoa ela é considerada a festa dos pães asmos. Olha só. E, inclusive, muitas pessoas confundem, muitas pessoas acreditam que quando Jesus ele faz a última ceia, ele abençoa o pão, divide o pão, e depois ele pega o vinho e abençoa o vinho e dá para todo mundo beber o vinho. Então sempre existe uma dúvida entre algumas vertentes religiosas se de fato Jesus tomava o vinho ou não era vinho, se aquilo era vinho ou não era vinho, né?
se aquilo era um suco de uva, né? E que eles tinham terminologias. Porém, algumas terminologias são usadas para identificar algumas coisas. Tá? Então, tem palavras respectivas para cada tipo de significado que eles queriam trazer. Mas é possível, quando a gente entende a simbologia dos pães asmos, por que as festas tinham que ser dos pães asmos na Páscoa? E por que não deveria ser vinho? Nós supomos que não era vinho, justamente por causa do detalhe, quando a gente conhece a simbologia trazida nos pães asmos, né? Ou ázimo, né? Algumas pessoas entendem como ázimos, né? As festas dos pães ázimos. O pão asmo era um pão que era usado sem fermento. Quando, da primeira Páscoa, que foi daquele episódio, quando Moisés libertava o seu povo de Israel, e viria sobre Israel a última praga, a 10ª praga, que seria um espírito de morte que levaria todos os primogênitos, Moisés recebeu a orientação que ele deveria tomar um cordeiro, esse cordeiro sem defeito, macho, novo. Ele deveria ficar com a família e em um determinado momento ele seria imolado, seu sangue seria utilizado para marcar a verga das portas, porque naquele momento o espírito da morte, passando por ali, perceberia a marca do sangue do cordeiro na verga das portas, e por ali ele entenderia que ali teria um primogênito, então ele não entraria naquela casa e não levaria aquele primogênito. Então, e o que acontece? Junto com isso, essa festa, por orientação do Senhor, por orientação de Deus, ele não deveria haver fermento dentro da casa. Por isso o pão asmo é um pão sem fermento. Por quê? Porque o fermento, para eles, ele representava um símbolo de corrupção, de desvio. Então, o pão asmo era um pão considerado puro, livre de fermento, livre daquilo que leveda a massa, né? Que deteriora a massa. Então, nesta festa, por 7 dias, não deveria haver fermento dentro do lar. Eles deveriam tirar tudo que era referência de fermento dentro do lar. E o pão que eles usariam para esse período, 7 dias de comemoração, eles seriam um pão feito sem fermento, para mostrar a pureza daquele momento, que deveria ser um momento puro pela passagem desse Espírito. E olha que importante nós sabermos disso. Se não poderia ter o pão asmo, não poderia ter fermento, portanto, então, naquele momento, não teria sentido que se usasse o vinho, porque o vinho teria fermentação. Então, logo nós chegamos à conclusão, com muita clareza, de que o que Jesus colocou no cálice era sim o fruto da videira, mas não ainda era fermentado, portanto não tinha teor alcoólico o vinho. Então, para nós, esse entendimento é importante quando nós conhecemos a simbologia trazida nesse momento. Então, Jesus, naquele momento em que ele consagra o pão, ele divide o pão e diz para que aquele pão seja dividido entre eles. Aquilo também é uma simbologia, porque o pão puro se refere ao próprio Cristo, puro como Cristo era. Então ele oferece e faz a relação do pão asmo, que é um pão puro, sem fermento da maldade, da iniquidade, que seria ele mesmo, que seria dado como cordeiro para ser imolado. Ou seja, o cordeiro ele era dado ao sacrifício e ele estava se oferecendo ao sacrifício. Por isso, santificado aquele pão asmo, ou seja, o corpo dele, aquele momento em que ele ofereceria seu corpo em sacrifício. E o seu sangue derramado, tá, é como se fosse aquele símbolo, né, aquela marca na verga, né? Só que o seu sangue, ele em representação seria a espiritualização daquele povo que se livraria, você se livrando do fermento que envenena o mundo, né? Que é o egoísmo, a soberba, a luxúria. Quando você se livra disso, você se purifica. E a partir dessa purificação, através desse alimento espiritual do ensinamento do Cristo, você se espiritualiza. O sangue é a marca de que Jesus, né, através dos nossos atos, do nosso esforço em se transformar, nós nos mostramos nos tentando espiritualizar.
é o símbolo do sangue do Cristo, né? Então, nesse sentido, Jesus ele vem como simbolicamente ser o cordeiro para nos salvar. Mas ali a simbologia era salvar do pecado, daquilo que mata o homem, né? Então aquele sangue seria como sangue na verga, que nos livraria da morte. Então aquele sangue derramado do Cristo, ou seja, todo aquele ensinamento e a vida espiritualizada, se nós seguíssemos o mandamento de Jesus, esta vida espiritualizada seria como a marca que nos livraria da morte ou do pecado, ou nos traria salvação, né? Que claro, nós espíritas entendemos que a salvação é nos salvar de um caminho de erro, né? Então nós somos salvos do quê? Da ilusão de que sem o conhecimento do amor de Cristo, dos ensinamentos de Jesus, nós estaríamos condenados a cair num abismo de simplesmente da busca pelo material, do egoísmo, né, da luxúria, da soberba, do prazer. Então nós fomos salvos porque nos foi dado um conhecimento para nos salvar de nós mesmos, das nossas atitudes que não condizem com seus ensinamentos. Então nos foi apresentada uma possibilidade de corrigir o rumo de um caminho perigoso. Claro que quando a gente salva algo, né, quando a gente está correndo um perigo e é salvo, não quer dizer que nós somos salvos eternamente, não, nós somos salvos daquele perigo. Então, quando Jesus vem e nos salva, ele nos salva do risco, né, de viver uma vida puramente sem sentido. Então, ele nos traz esta consciência e que nos traz uma visão de vida, um modo de viver que nos traz uma salvação daquele momento de que nós podíamos sucumbir, né? E por muito tempo ficar tomado pelos sentimentos de materialismo, de orgulho, de todos esses sentimentos que nos desvia do caminho do bem, né? E portanto não quer dizer que quando a gente salva algo do perigo, ele não possa voltar, né, e correr o risco de novo. É por isso que nós precisamos constantemente estarmos ligados a Jesus, ligados a Deus, em constante oração, para que nos mantenhamos a salvo, né? Então, é importante que a gente traga essa simbologia para que a gente entenda um pouco mais a respeito do que envolve, né, esses símbolos da última ceia, né? Assim também é importante que nós falemos a respeito e possamos refletir a respeito da última ceia, porque ali para nós, neste momento da última ceia, principalmente no Evangelho de João, o Evangelho de João traz aspectos de muitas orientações, porque Jesus, na verdade, naquele momento, Jesus sabia de tudo que ele ia passar, mas os seus apóstolos não faziam ideia do que ia acontecer, de fato, do que aconteceria. Jesus até trazia a informação de que ele seria entregue para ser sacrificado e que ele seria morto. E por isso, naquele momento, os discípulos eles começaram a discutir quem seria o maior entre eles, né? Naquele momento também, ele anuncia, né, naquele momento sublime, que ele seria traído por um deles. Tanto é que Jesus até fala qual deles é. Fala para um dos apóstolos que ele diz que se refere que é o que ele mais amava, que era o próprio João que escreve este evangelho. E ele diz que aquele que o trairia era aquele que lhe desse um pedaço de pão umedecido. E ele entrega para Judas. E Judas, assim que ele come aquele pão umedecido, a Escritura diz que o Satanás entra nele. Ou seja, e aí nesse momento Jesus se dirige a ele e diz: faça logo o que você tem que fazer. Porque Jesus sabia o que Judas faria, que Judas o entregaria. Porque ali fazia parte do cumprimento de uma escritura, ele seria entregue, né, para ser sacrificado. E Jesus, para que ele se glorificasse, aquilo precisaria se cumprir. E Jesus sabia disso. E Jesus dava orientação. Porém, quando Jesus se dirige a ele, uma mostra muito importante, um detalhe muito importante que a gente entenda, que quando ele fala, vai e faze o que viesse para fazer, somente depois que ele faz a menção de que Satanás tomou ele naquele momento,
Quando Jesus se dirige, ele não se dirige a Judas, se dirige ao espírito que tomou Judas, né? À obsessão que estava envolvendo Judas. Judas, e é importante que a gente perceba também que Judas, diferente dos outros apóstolos, mesmo na presença do Cristo, vivendo com Jesus durante todo aquele tempo, ele não se desligou, das práticas que o levaram a permitir que obsessores o tomassem e ele tentasse tramar contra Jesus. Então é importante que a gente perceba esse detalhe, né? Então, nesse momento, Judas se retira, né? E vai falar com o pessoal do Sinédrio para levar a guarda até Jesus, né? E nesse momento, Jesus, sabendo do que o aguarda, que seria naquela noite mesmo, ele então, também consciente de que os apóstolos não estavam entendendo direito o que estava acontecendo ali. Jesus então traz muitos dos seus ensinamentos naquele momento. É ali que Jesus dá um dos maiores exemplos de humildade. Ele lava os pés dos discípulos. Quando ele anuncia que ele está voltando para o Pai e que, portanto, eles não estariam mais na presença do Cristo fisicamente, eles discutiam quem ficaria que cargo cada um ficaria no apostolado do Cristo. E Jesus, percebendo que cada um queria determinado posto, ele então se cinge de uma toalha, né? Se veste de uma toalha, amarra ela na linha da cintura e toma uma bacia e lava os pés dos discípulos. Ou seja, ele mostra um grande exemplo de humildade. E ali que se traz a famosa frase de que não é o servo maior do que o Senhor, né, do que o seu Senhor. E Jesus dá esse exemplo: olha, eu não sou seu mestre, dizeis muito bem que eu sou seu mestre. Se eu sou seu mestre, posso lavar os seus pés, ou seja, lava os pés dos discípulos, que dirá os discípulos? O discípulo não pode ser maior do que o mestre. Ou seja, ninguém pode ficar sem lavar o pé do outro. O mestre é o maior deles, e se o mestre maior deu exemplo, todos têm que dar. Então ele exorta para que cada um dos seus discípulos entenda essa missão, que a missão de Jesus não é para que igual os reis, que quando dominam, eles impõem a sua vontade. Não, o reino de Jesus seria diferente, que ele no domínio, ele vira um servo. Então, para aquele que deseja ser o maior no reino de Deus, seja o menor, seja o servo de todos, sirva a todos, assim como ele mesmo fez e acabou de demonstrar, né? Então, esta lição fica uma lição profunda, marcada nesse momento, é nesse momento que é marcada essa lição. Então, essa lição de humildade de Jesus, né? Então, ali também, Jesus fala a respeito para Pedro, que Pedro, naquele momento em que Pedro negaria Jesus 3 vezes, Jesus também nesse momento fala a respeito disso para Pedro, né? Mas Jesus então conforta os discípulos dizendo que eles não se sintam abandonados nem órfãos. E é nesse momento também para nós espíritas que ele dá ele faz uma previsão e ele faz uma promessa muito importante, que para nós espíritas é o mais importante ponto do Evangelho do Cristo. Quando neste momento, quando todos estão se sentindo órfãos, porque ele diz que é ali também que ele fala das muitas moradas do Pai, e que ele vai para um outro lugar e vai preparar um lugar para os discípulos. Então, ele diz do outro mundo, né? Ele fala a respeito desse outro mundo, dessas muitas moradas, e que ele vai para lá primeiro para preparar. Mas para que os apóstolos não se sintam órfãos, esquecidos, porque ele enviaria um outro Consolador. E é importante também que nós entendamos isso, que neste momento Jesus anuncia que mandaria um Consolador, que ele reforçaria, ele afirmaria tudo aquilo que Jesus disse e revelaria coisas novas. E de fato, desde a vinda do Cristo, não se anunciava nada de novo, nada mais profundo até o advento da doutrina espírita, até o advento
de que o Espírito da Verdade traz para a humanidade, através de diversos médiuns, de um grupo de médiuns, através da dedicação e do compromisso aceito e assumido por Kardec, ele traz para nós a doutrina consoladora dos Espíritos, através do Espírito da Verdade, que é quem coordena todo esse grupo de Espíritos que vem trazendo esta mensagem, vem deixando essa mensagem para nós. Então, neste episódio da Última Ceia, Jesus anuncia que enviaria para nós o Consolador prometido. E também, neste momento, nós podemos perceber, nesses instantes em que Jesus anuncia que traria o Consolador prometido, que enviaria o Consolador prometido, também nós podemos identificar um fator muito importante quando, daquele momento do lava-pés, que todo mundo conhece como lava-pés, que Pedro, quando Jesus se debruça para lavar os pés de Pedro, Pedro diz: Senhor, eu não vou deixar o Senhor lavar meus pés. E acha que aquele é um gesto de humilhação para Jesus. Aí Jesus diz para ele: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. E aí Pedro faz um pronunciamento muito, muito particular, e que a gente pode tirar também um exemplo, uma lição muito importante. E Pedro diz o seguinte: então, Senhor, se eu preciso deixar o Senhor lavar os meus pés para eu ter parte contigo, lava-me então também as mãos e a cabeça, lava-me tudo praticamente, né? E Jesus falou: olha, não há necessidade, porque vocês já estão limpos. Quem está limpo não precisa tomar banho de novo, não precisa ser lavado de novo, basta que se lave os pés, né? Ou seja, ele mostra que pelos ensinamentos que Jesus vem trazendo, pela vida santificada que eles vêm tendo, eles já estão limpos, já estão purificados. Porém, a peregrinação, né, o andar pelo mundo, ainda que purificados, para aqueles que trabalham na seara do Cristo, eles precisam constantemente ter os seus pés lavados uns pelos outros, porque o mundo contamina, né? Então é importante que nós tenhamos esta prática de constantemente ir limpando, né? Ainda que nós estejamos nos esforçando para seguir os ensinamentos do Cristo, assim como aqueles discípulos, né? Assim como aqueles apóstolos, né? E mais ou menos o que acontece, por exemplo, com a gente no passe. Toda hora nós damos os passes dentro das casas espíritas, né? Nós acabamos usando como se fosse aquele gesto de lavar-pés, né? Purificando, reequilibrando as nossas energias, para que nós possamos estar limpos, né? Nos voltar mais equilibrado, né? Então, este episódio desta última ceia, ele traz esse simbologismo, e Jesus se despede deles naquele momento triste. Jesus orienta a todos, né, que eles iriam ficar dispersos, que naquele momento em que ele fosse entregue para ser glorificado, porque a glória dele viria com a sua execução, né, eles não entendiam direito, porque era muito diferente eles conviverem com alguém que eles vinham dando grandes ensinamentos e por tantos anos viu curando pessoas, realizando sinais nos outros, mas com o advento da sua crucificação, eles perceberam e entenderam só depois, quando Jesus volta materializado, né, que alguns entendem como ressurreição e nós como materialização. Tanto é que muitas das vezes em que algumas das vezes em que ele se faz presente depois da crucificação, os espíritos não reconhecem direito ele, porque ele está livre do seu corpo físico, ele vem em espírito, não é? Então ele vem purificado, ele vem livre. E aí eles entendem que agora aquele sinal, aquela maravilha não foi operada com os outros, foi operada com ele mesmo. Aí eles passam a ver Jesus muito mais divino após
o episódio da crucificação, porque vê nele aquele que venceu a morte. E aí, determinadas coisas, determinados ensinamentos que antes da sua crucificação, principalmente naquele momento da ceia, passou a fazer um sentido diferente, porque aí sim eles entenderam a mensagem do Cristo, quando dizia de que ele voltaria, que um tanto mais eles veriam Jesus e depois não veriam mais, e depois voltariam a vê-lo, mas que Jesus estaria com eles, que Jesus os apoiaria, e era importante que ele fosse, porque só ele indo para o Pai, ele poderia enviar o Consolador, e o Consolador estaria no lugar do próprio Jesus, orientando os seus discípulos, orientando a todos, trazendo afirmando tudo que Jesus havia dito e revelando então novas coisas que até então ainda não teria sido apresentado para os apóstolos, porque eles não estavam preparados naquele momento. Então, hoje nós fomos agraciados pela oportunidade de recebermos a doutrina espírita como novo Consolador, como Consolador prometido por Jesus. E este advento, quando, assim como os apóstolos passaram a entender melhor o que Jesus disse depois da vinda dele depois da sua crucificação, passaram a entender tudo aquilo que Jesus dizia, a gente também, assim como os apóstolos, pode ter uma visão mais ampliada após a vinda do Consolador, que Jesus nos enviou, no momento que nós estávamos já um pouco mais preparados para receber as novas verdades. Já habituados com as práticas cristãs, com as práticas evangélicas cristãs, aí sim nós alcançamos um momento em que Jesus então entende que ele pode enviar para a gente um Consolador, por estarmos mais preparados para isso. Ainda nos falta muito para entender na sua complexidade toda os ensinamentos do Cristo, mas é um processo lento, é um processo que vai vir sendo maturado a partir de encarnação em encarnação. E isso, com certeza, vai nos trazer cada vez mais uma proximidade com Jesus. E esses ensinamentos da doutrina espírita acaba que é a chave que nós precisamos para entender muitas das mensagens de Jesus. Esses ensinamentos trazidos pela doutrina espírita é uma promessa do Cristo para nós. E assim, meus irmãos, nós terminamos a nossa reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Se vocês tiverem com qualquer dúvida, por favor, não deixe de colocar nesse vídeo mesmo as suas dúvidas, as suas perguntas, ou nos seus próprios grupos, fazer as perguntas nos grupos, tá? Então, agradeço muito a paciência de terem nos ouvido e espero que vocês tenham aproveitado assim como eu.